Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sandra Pugliese e aqui no meu canal a gente fala de alfabetização. E hoje eu venho falar para vocês o que a gente pode fazer na escola com as crianças de 2 e 3 anos de idade. E essa pergunta eu recebo com frequência, porque muita gente fala, Sandra, eu sei que você está sempre falando das habilidades preditoras da leitura e escrita. Então, além de brincar na educação infantil, o que mais nós podemos fazer? Então é isso que nós vamos ver hoje. Uma atividade que nós podemos e devemos fazer é desenvolver a coordenação motora fina da criança. E existem diferentes maneiras de fazer isso. A gente tem esses quebra-cabeças, onde eles vão ter que encaixar as pecinhas, pendurar coisinhas no varal, enfiar barbante aqui, ó, tá vendo? Dentro do macarrão, colocar tampinha de garrafa em garrafas. Se vocês procurarem na internet por atividades para desenvolver a coordenação motora fina da criança, vocês vão encontrar muita coisa. Vai lá no Instagram também e coloca atividades para desenvolver coordenação motora fina. Vai vir bastante coisa, tá? Então, o que eu oriento para vocês é com 2, 3 anos começar a fazer esse tipo de atividade aqui, tá vendo? Fura o papelão, enfia por um lado, tira por outro. Por quê? Porque quando a gente quiser que a criança comece a pegar no lápis, ela vai ter esse movimento de pinça, tá? E crianças que têm a coordenação motora fina melhor desenvolvida, elas vão pegar melhor no lápis. E futuramente, elas vão ter uma letra cursiva melhor. Então, eu preciso começar a pensar que essas aqui são habilidades que eu preciso desenvolver na criança pequena, tá? 2, 3, 4 anos, eu tenho que começar sempre fazendo com atividades de coordenação motora fina. Isso precisa fazer parte do dia a dia da criança pequena. Nós também precisamos desenvolver o vocabulário da criança pequena. Isso mesmo, gente. Nós podemos fazer atividades para desenvolver esse vocabulário. As palavras que nós conhecemos, elas não vêm só do meio ambiente. Porque se você vive só num lugar, só com algumas pessoas, o seu vocabulário vai ser muito restrito, né? Então, a escola tem esse papel de ampliação do vocabulário da criança. Isso é importante porque vai refletir lá no futuro em mais compreensão de texto, né? O que adianta a criança saber ler e decodificar um texto se quando ela lê a palavra ela não sabe o que significa? Tá? Então, ela precisa entender o significado das palavras. E aí vocês podem trabalhar com cartinhas de animais, de vegetais, faz jogo da memória, faz um monte de brincadeira com as crianças para desenvolver vocabulário. Uma coisa muito legal de fazer é o projeto. Então, por exemplo, essa semana eu tenho o projeto da água. Então, quais são as palavras que virão relacionadas à água, né? Chuva, rio, correnteza, enfim. Faça um projeto aqui a semana inteira, onde outras palavras desse campo semântico vão acabar aparecendo e vocês vão conseguir ensinar para as crianças, dentro de um contexto bem legal, o que aquelas palavras significam, tá? Então, pode ser uma palavra por semana, um projetinho para ensinar diferentes palavras para a criança. O vocabulário é uma habilidade que nós não temos o hábito de ensinar na escola, mas nós precisamos mudar isso, gente, porque ele é uma habilidade que pode e deve ser ensinada. Leitura em voz alta. A leitura em voz alta deve ser feita de 0 até quando a criança enjoar, tá bom? Até o ensino fundamental. Porque, gente, muitas habilidades vão ser desenvolvidas pela leitura em voz alta. Então, quando a gente lê em voz alta para a criança, nós estamos desenvolvendo a compreensão oral dela, que vai ajudar na compreensão de texto posteriormente. A gente está ensinando mais palavras para a criança, porque o livro traz mais situações em que ela não tem no dia a dia dela, traz mais palavras que ela não tem no dia a dia dela, então ele aumenta o vocabulário. Nós desenvolvemos na criança o prazer pela leitura. Quando a criança cresce, né, ouvindo histórias, ela vai ter prazer de sempre ouvir histórias, de pegar um livro e ler histórias. Então, nós precisamos desenvolver esse gosto pela leitura.
A leitura em voz alta também ajuda a criança, desde pequena, a ler com prosódia, tá? Futuramente, porque se ela ouve um leitor ler com muita expressividade, com um tom de voz bom, ela vai pegar aquilo como um modelo de leitura e quando ela começar a ler, ela vai aplicar aquela prosódia na leitura dela. E a prosódia é um componente da fluência de leitura, que vai gerar futuramente mais compreensão de texto. Então, a leitura em voz alta precisa ser feita sempre. A criança pequena precisa ouvir atentamente os sons do ambiente, tá? Não só o que a gente fala, mas ela precisa ouvir o passarinho bater na porta, os passos. Tão bonitinho. Eu tinha um aluno no maternal uma vez que sempre que passava o caminhão do gás, ele parava no meio da sala e falava: ouve, ouve. E a gente ficava: ouve o quê? Ele: olha, o caminhão do gás. Então, assim, era tão bonitinho, porque ele tinha 3 anos de idade, mas era uma coisa que estava fora da aula, naquele momento onde todo mundo estava falando, e ele ouvia. Né? Então, nós precisamos fazer com que as crianças desenvolvam essa escuta atenta. Desenvolver instrumentos musicais com sucata também é uma boa estratégia, tá? Porque aí a gente põe o feijão dentro da latinha e chacoalha para a criança ouvir o som, põe o arroz dentro da latinha, chacoalha para ela ouvir o som, põe um material que não vai fazer som, por exemplo, algodão, e chacoalha para ela ver que não tem som, tá? Enfim, trabalhem a percepção auditiva de sons do ambiente com a criança pequena. Brincadeiras não podem faltar, as brincadeiras vão estimular tudo de bom na criança, né? O corpo, a coordenação motora, o andar, o falar, o pensar. Então, a brincadeira deve estar presente na educação infantil todos os dias. E eu posso também começar a desenvolver a consciência fonológica das crianças. Gente, consciência fonológica eu desenvolvo de maneira oral, tá? Então, consciência fonológica tem papel. Não tem. A gente vai trabalhar com tampinha de garrafa, com bater palma, com pôr o bambolê no chão e pular no bambolê toda vez que você ouve uma sílaba diferente. E a gente vai começar com as palavras, com rimas e com sílabas, tá? Que são os níveis mais fáceis de consciência fonológica. Então, eu quero que a criança ouça quantas palavras tem numa frase, né? Olha, vamos pular no bambolê toda vez que a gente ouve uma palavra na frase. Então, olha lá, a frase é: a menina é bonita. Então, vamos lá. Pula no bambolê. Menina, pula no outro. Pula no outro. Bonita, pula no outro, tá? Então, assim, não tem bambolê, faz risco no chão com giz. Deixa uma quadra toda pintada com giz e faz com que as crianças pulem. Vamos bater palma toda vez que a gente ouve um pedacinho nessa palavra, uma sílaba. Tá? E trabalhem também com rimas. E aí você trabalha com o jogo da memória, figuras realmente para as crianças se encontrarem na sala. Por exemplo, dá uma figura para cada criança da sala. Agora eu quero que vocês encontrem o par de vocês. E o par de vocês é aquela figura que vai rimar com a figura de vocês, tá? Então deixa que eles explorem as diferentes possibilidades e encontrem aí o seu parzinho. Consciência fonológica é para ser desenvolvida também com a criança pequena, 2, 3, 4, 5, 6 anos, a gente precisa, porque essa, gente, é uma das bases, um dos pilares da alfabetização, da aprendizagem da leitura. Então, a consciência fonológica precisa ser desenvolvida. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessas dicas e venham aqui conhecer o meu curso de alfabetização para se tornar um alfabetizador nota 10 que vai alfabetizar as suas crianças rapidamente, facilmente e além de contar com videoaulas, você também vai ter mentoria comigo. Isso aí, gente, a gente vai conversar sobre o seu planejamento, sobre como as coisas que você está aprendendo podem ser colocadas em prática. E eu tô ali para tirar todas as suas dúvidas. Espero vê-los em breve. Um grande beijo, espero que tenham gostado da aula e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!